Deuteronômio capítulo 7. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te trouxer à terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás, e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Tampouco estabelecerá casamentos com elas. Não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas. Destruireis os seus altares e quebrareis as suas imagens, e derrubareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. O Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou, e porque ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais, o Senhor te trouxe, com mão forte, e te resgatou da casa de servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. E recompensa em sua face aqueles que o odeiam, destruindo-os, e não será negligente com aquele que o odeia, ele o recompensará em sua face. Portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno que faças. Portanto, acontecerá que se ouvirdes esses juízos, e os guardardes, e cumprirdes, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais. E ele te amará, e te abençoará, e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu vinho, e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que ele jurou aos teus pais que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos, não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado. E o Senhor tirará de ti toda a enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as porá sobre todos aqueles que te odeiam. E consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e nem servirás aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Se disserdes em teu coração, estas nações são maiores do que eu, como poderei desapossá-las? Não as temerás, mas te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. As grandes tentações que os teus olhos viram, e os sinais e os prodígios, e a mão forte e o braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, isso fará o Senhor teu Deus a todos os povos que temeres. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespões entre eles, até que sejam destruídos os que restarem e se esconderem de ti. Não te deixarás amedrontar por eles, porque o Senhor teu Deus está no teu meio, um Deus poderoso e terrível. E o Senhor teu Deus expulsará essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás consumi-las imediatamente, para que os animais no campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará a ti, e as destruirá com grande destruição, até que sejam destruídas. E entregará os seus reis na tua mão, e destruirá seu nome de debaixo dos céus. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de ti, até que tu os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás com fogo. Não desejarás a prata ou o ouro que houver nelas, nem os tomará para ti, para que não te sirvam de armadilha, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Tampouco trarás uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada como ela, mas a detestarás completamente, e a abominarás completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor.
Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou, e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo que jorram de vales e montes. Uma terra de trigo e cevada, de vinhas e figueiras, uma terra de azeite de oliva e mel. Uma terra em que comerás pão sem escassez, não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra cujas pedras são ferro e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que te ordeno neste dia. Para que, quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres se multiplicar, então se exaltar teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e seca, onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com um maná que teus pais não conheciam, para que pudesses te humilhar e para que pudesses te provar, para te fazer bem no teu fim. E para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que, se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses, e os servires, e os adorares, neste dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vossa face, também vós perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 9. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje deves passar o Jordão para possuíres nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, a quem conheces e de quem ouviste falar. Quem pode resistir diante aos filhos de Anak? Entendemos, portanto, neste dia, que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti, como um fogo consumidor, ele os destruirá e fará com que caiam diante de tua face. Assim tu os expulsarás e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo, pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor os expulsou de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão de teu coração, que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações, o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado.
Lembra-te e não te esqueças como provocastes a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que deixastes a terra do Egito até que chegastes a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira ao Senhor, e o Senhor se irou convosco para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco, no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. E aconteceu que no fim de 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto, e o Senhor me disse: Levanta-te, desce rapidamente daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, se corrompeu. Eles se afastaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei, e eles fizeram para si mesmos uma imagem de fundição. Além disso, o Senhor falou comigo, dizendo: Eu vi esse povo, e eis que é um povo obstinado. Deixe-me sozinho, para que eu os destrua, e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Assim eu me virei, e desci do monte, e o monte ardia com fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam em minhas 2 mãos. E olhei, e eis que vós havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, e vós tinhais feito um bezerro fundido. Vos desviastes rapidamente do caminho que o Senhor vos havia ordenado. E olhei as 2 tábuas, e as lancei de minhas 2 mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E caí diante do Senhor, como nos primeiros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todos os vossos pecados, que pecastes agindo impiamente aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. Porque tive medo, por causa da ira e do grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir, mas também neste tempo o Senhor me ouviu. E o Senhor se irou com Arão para destruí-lo, e ao mesmo tempo orei por Arão. E tomei o vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e o queimei com fogo, e o pisei, e o moí em pedaços muito pequenos, até que ficaram pequenos como o pó, e lancei o seu pó no ribeiro que descia do monte. E em Tabera, e em Massá, e em Quibrote e Ataavá, provocastes a ira do Senhor. Do mesmo modo, quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Ide e possuí a terra que vos dei, então vos rebelastes contra o mandamento do Senhor vosso Deus, e não crestes nele, nem ouvistes a sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Assim caí diante do Senhor 40 dias e 40 noites, como caí na primeira, porque o Senhor havia dito que vos destruiria. Portanto, orei diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que trouxeste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Para que a terra de onde nos tiraste não diga: pois o Senhor não pôde trazê-los à terra que lhes prometeu, e porque os odiava, ele os tirou para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que trouxeste pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido.